Moro neste apartamento antigo há uns 6 meses. Sabe como são esses prédios velhos, né? Sempre tem um estalo aqui, um rangido ali. Coisas normais da estrutura, do tempo. Eu nunca dei muita bola. Até que, umas 2 semanas atrás, os sons mudaram. Eu comecei a ouvir passos e o estranho não era o som em si, mas de onde ele vinha. Não era no corredor do prédio, nem no apartamento de cima. Os passos vinham de dentro da parede do meu quarto. Cada passo era abafado, lento, como se alguém estivesse caminhando com cuidado logo atrás do reboco. No começo, tentei ignorar. Pensei que talvez fosse o encanamento, ou a dilatação dos materiais. Mas o ritmo era muito regular, muito humano. E acontecia sempre à noite, quando tudo ficava em silêncio. Eu deitava na cama, apagava a luz, e depois de alguns minutos, começava. Um passo, pausa, outro passo. A sensação era de que algo se movia lentamente, indo de um lado para o outro, num espaço que não deveria existir. Eu encostava o ouvido na parede fria, tentando entender. Era um som pesado, arrastado. Eu me convenci de que deveria ter uma explicação lógica. Talvez a acústica do prédio fosse esquisita e eu estivesse ouvindo os vizinhos de um jeito distorcido. Mas quanto mais eu ouvia, mais essa ideia parecia errada. O som era próximo demais, íntimo demais. Parecia que, se eu esticasse a mão, poderia tocar a origem daquele barulho. As noites foram ficando mais longas, e o sono cada vez mais difícil. Cada estalo do prédio me deixava em alerta, esperando pelos passos que, inevitavelmente, começariam a sua ronda noturna dentro da minha parede. A primeira explicação que veio à minha mente foi a mais simples. Um animal, talvez um rato grande, ou um gambá, que tivesse ficado preso ali dentro, de alguma forma. Com essa ideia em mente, numa noite, quando os passos começaram, eu decidi agir. Fui até a parede e dei 3 batidas fortes com os nós dos dedos, esperando assustar o que quer que estivesse lá. O som dos passos parou instantaneamente. Um silêncio pesado tomou conta do quarto. Eu esperei, com o ouvido quase colado na parede. E foi aí que o meu coração gelou. Do outro lado, algo bateu de volta. 3 toques curtos, secos, precisos, exatamente como os meus. Não era o som de um animal se debatendo. Era uma resposta deliberada. Naquele momento, o medo de verdade começou a se instalar. Isso não era um bicho. Comecei a ficar obcecado. Precisava de provas. Precisava entender o que estava acontecendo. Peguei meu celular e comecei a deixar gravando durante a noite, com o microfone apontado para a parede. Nos primeiros dias, a gravação captava apenas o silêncio e os ruídos distantes da cidade. Mas na terceira noite, eu peguei algo. Ao ouvir a gravação na manhã seguinte, com os fones de ouvido no volume máximo, eu ouvi, além dos passos ocasionais, havia um som novo. Um arranhão longo, lento, como unhas sendo arrastadas com força pela superfície interna da parede, deslizando pelo cimento. O som era agonizante e se repetia em intervalos irregulares. Eu ouvi a gravação de novo, e a cada vez, um calafrio percorria minha espinha. O que quer que estivesse ali dentro não estava apenas caminhando, estava tentando sair. Eu precisava saber mais. A ideia de ter algo vivo, consciente, habitando o espaço oco da minha parede estava me enlouquecendo. Fui até uma loja de equipamentos médicos e comprei um estetoscópio barato. Parecia uma atitude de filme de terror, eu sei, mas a essa altura, eu já não me importava. Naquela noite, esperei os sons começarem. Assim que ouvi o primeiro passo abafado, peguei o estetoscópio, coloquei as pontas nos meus ouvidos e encostei o diafragma gelado na parede. O que eu ouvi primeiro foi o som dos passos, muito mais nítidos, mais próximos. Mas então, quando o movimento parou,
outro som surgiu. Um som que fez todo o meu corpo se arrepiar. Respiração. Baixa. Irregular. Quase um chiado. Como alguém ofegante, deitado muito, muito perto, do outro lado daquela fina camada de gesso. Eu fiquei paralisado, apenas ouvindo aquele ritmo fantasmagórico. E então, em meio à respiração, eu ouvi outra coisa. Uma voz. Era quase inaudível. Um murmúrio gutural. Parecia uma frase, mas as palavras eram indecifráveis. Soava. Como está frio aqui. Movido por um impulso que não sei de onde veio, eu repeti a frase em voz alta, num sussurro. Tá frio aqui? O silêncio que se seguiu foi absoluto. A respiração parou. Os passos pararam. E então, direto no meu ouvido, através do estetoscópio, a voz respondeu. Era um sussurro idêntico ao meu, imitando meu tom, minha cadência, perfeitamente. Tá frio aqui. Eu arranquei o estetoscópio dos ouvidos e me joguei para o outro lado do quarto, ofegante. Aquela coisa, ela não estava apenas ali, ela estava me ouvindo, estava aprendendo, estava me imitando. Depois daquela noite, o silêncio reinou por quase 2 dias. Eu quase me convenci de que tinha imaginado tudo, que o cansaço e o medo tinham criado uma alucinação. Eu queria acreditar nisso. Mas ontem, o inferno recomeçou. Acordei de repente, com o coração na boca. Olhei para o relógio digital ao lado da cama. Eram 3:19 da manhã. E o som era o mais alto e violento que eu já tinha ouvido. Não eram mais passos ou arranhões. Era um barulho de algo pesado, sendo arrastado com dificuldade. Um som de atrito, de esforço. Como se algo estivesse tentando forçar a passagem, tentando abrir espaço dentro da parede. Eu me sentei na cama, tremendo, incapaz de me mover. O som continuou por vários minutos. Um rangido constante e desesperador que parecia rasgar a estrutura do prédio. Quando finalmente parou, o silêncio foi ainda mais aterrorizante. Com muito custo, criei coragem para me aproximar. Foi quando eu vi... Havia um detalhe na parede que eu tinha certeza absoluta que não estava lá antes. Uma pequena rachadura, fina como um fio de cabelo, perfeitamente vertical. Bem na altura do meu rosto, quando estou em pé, passei o resto da noite encolhido na sala, com todas as luzes acesas. Hoje, quando cheguei do trabalho, a primeira coisa que fiz foi correr para o quarto. Meu estômago revirou. A rachadura aumentou. Ela está mais longa e um pouco mais larga. E agora, quando eu chego perto, bem perto, eu sinto um ar frio saindo dela. Um sopro gelado e constante. Como se tivesse alguém do outro lado, respirando em mim.